Arcebispo, pastor Valdir, pastora Paula, comunidade evangélica, Graça Plena de Belfor Roxo, nossos amigos de mais de 32 anos. Ele tá bonito, ele tá com terno igual o do Roberto Carlos. Ele tá igual o do Roberto Carlos, ele, ó. Muitas emoções, ó. Já vou deixar, em primeiro lugar, as damas, primeiro lugar. Fica à vontade. Você é lindo, amor. Você é lindo, é meu. Jesus me deu. Ai, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Fiquei muito alegre de ver aqui o nosso irmão André louvando. Te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. É muito bom ver um filho de Deus adorando o nome dele. Porque a adoração faz toda a diferença. Quando Jesus fala que ele procura, é porque não é fácil de achar. Mas quando ele encontra a adoração nos nossos lábios, é muito, muito maravilhoso, porque é contagiante, né? Deus ordena a bênção na união. E na adoração, nessa entrega, nosso coração começa a ir para um outro nível. Então louva a Deus pela tua vida, pelo testemunho de vida da tua casa. Todo filho de Deus é experimentado para toda boa obra. E nós carregamos as marcas, né, irmão? Eu gosto muito da Bíblia. Amo a Bíblia Sagrada porque o Senhor podia maquiar um monte de coisa. Não falar dos defeitos, não falar de nada que aconteceu na família. Mas Deus é tão verdadeiro, tão puro, tão genuíno, que Ele deixa tudo escrito. Porque somos filhos de Deus, mas nós habitamos num corpo que um dia, né, vai ficar aqui. Mas a nossa essência, o nosso espírito pertence a nós em todo o tempo. E eu louvo a Deus também pela vida do meu Roberto Carlos, evangélico, que é lindo demais, que eu amo. Há 35 anos nós confirmamos no altar o nosso amor. E se Jesus não voltar, eu quero confirmar 50, 70, porque eu te amo demais e amo meus filhotes que estão aqui, tá? Obrigada, igreja. Ô, glória! Graça e paz, igreja! Quem está vivo aqui, diga amém! Quem sente a presença do Senhor, diga glória a Deus! Uau, eu estou de volta aqui, rapaz, que bom! E cada culto que eu venho aqui, uma surpresa nova eu vejo neste lugar. Em primeiro lugar, sempre a presença de Deus, cada vez mais e mais aqui neste lugar. E agora esse telão, rapaz. Eu me vi muito... Olha eu ali. Caraca, eu levei até um susto. Muito bonito, né? É por isso que essa mulher é gamada em mim, cara. Tem um bonitão desse aí, né? Não é mole, não. Eu amo essa igreja de paixão. Como vocês sabem, a nossa igreja saiu dessa igreja. Nós temos uma ligação espiritual muito grande, muito forte. E quando eu chego aqui, eu me sinto tão honrado. E o tema deste ano na nossa igreja é vivendo pelo princípio da honra. E aqui eu me sinto muito honrado, gente. Muito honrado, a começar pelos bispos de vocês. Como eles me honram. Como os pastores, amigos, Cláudio, Simone e os demais aqui. Guilherme está lá em cima. Como eu sou honrado por eles e por vocês. Uma irmãzinha aqui, quando eu preguei agora da última vez, no final do ano, ela falou assim: pastor, desde aquele dia que o senhor pregou, que o senhor falou um pouco da sua, né, pregando para a família, falou a respeito da sua família, eu tenho orado até hoje. Essa irmã está aqui? Levanta a mão, está lá atrás. Essa irmã falou: tenho orado pela sua família até hoje, para você ver a ligação e o amor que essa igreja sente por nós. E da mesma forma, o bispo pregou lá domingo próximo, passado à noite, e a igreja lá ama ele, sabe? Ama, assim, de paixão, a Arlete, o Marcelinho, eu chamo ele o Guguzinha, a Guguzinha, né? A gente ama de paixão essa família. São amigos verdadeiros. Gente, vocês são pastoreados por um casal, por uma família, na realidade, de pastores que realmente amam a Deus e amam ovelha. Você vai chegar perto dele, você não vai sentir cheiro de perfume caros. Você vai sentir cheiro de ovelhas. Porque ele anda em meio às ovelhas, igual Jesus fazia. Ele não anda separado, ele não quer ostentar uma aparência de não me toque, aquela coisa toda, não. Ele está no meio de ovelhas. Eu queria falar sobre caráter transformado por Deus. Caráter transformado por Deus. Deus, ele é soberano, gente.
Deus não é um velhinho de barba branca com uma bengala, impotente, sem saber o que fazer. Ele é El Shaddai, Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é Criador dos céus e da terra. Quando o diabo, preste atenção nisso, quando o diabo, ele ouve o pronunciar do nome de Deus, quando se fala Jesus, ele teme e ele treme ali, na base, irmãos, porque ele sabe com quem ele está lidando. E eu quero dizer para você que você é templo desse Deus, que Deus dá ordem aos anjos dele a teu respeito. E outra coisa, que não foi você quem escolheu ele, foi ele quem escolheu você. Você é um escolhido de Deus. E nós vamos ver nessa história tremenda que Deus não escolhe a pessoa pelo que ela é, pelo que ela faz, pela capacidade dela. Deus escolhe a pessoa apesar dela ser isso, dela ser um mentiroso, dela ser não sei o quê. Deus escolhe. E como Ele é soberano, Ele escolhe porque Ele tem um propósito. E nesse propósito, embora quem olhe de fora pareça que aquela escolha foi uma escolha mal feita, porque talvez alguém iria dizer assim, caramba, tantas pessoas melhores e Deus escolheu logo aquela, logo Paulo, que persegue a igreja, que detona a igreja. Deus é soberano para mudar o caráter de uma pessoa. Deus é poderoso para transformar aquilo que para os outros não é nada em aquilo que vai ser grandes coisas nessa nação, como foi o apóstolo Paulo. Hoje eu quero falar sobre uma família, irmãos. Eu já falei dessa família outras vezes, mas agora eu vou focar outro ângulo. E eu não vou falar de uma família qualquer. Eu vou falar da família do patriarca Abraão e do seu filho Isaque e do seu neto Jacó. Não é qualquer família que eu estou falando. A Bíblia é uma coisa extraordinária, porque ela não omite, ela não esconde absolutamente nada de errado que acontece com aqueles a quem Ele escolheu. Ele mostra que, apesar da escolha, lá no final, você pode começar errado, você pode ter sido chamado de uma maneira que aparentemente não deveria ter sido chamado, mas o final vai ser glorioso, irmão, porque Deus transforma a água em vinho, Deus transforma um ladrão em um homem honesto, uma mulher que ninguém dava nada para uma mulher valorosa, uma mulher gloriosa, como aconteceu com aquela prostituta, irmão. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele opera na sua família. Se você tem alguém na sua família que esteja passando por uma situação difícil, que arranca a lágrima dos seus olhos. Uma vez eu me lembro quando a minha esposa, eu queria resolver as coisas com a força do meu braço na minha família, querendo transformar um filho, uma filha, através da força. E aquilo me fazia muito mal. Nós somos pais. Até que minha esposa olhou e falou assim, filho, você para, porque senão você vai infartar. Você não prega tanto que Deus é soberano? Eu falei, eu prego. Então, meu filho, você já entregou o nosso filho na mão de Deus alguma vez? Porque enquanto você estiver tentando lutar, Deus, Ele se afasta, mas há coisas que você não pode fazer. Então chegou a hora de você pegar esse filho e entregar na mão de Deus e descansar, porque quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das tuas coisas. A palavra é clara, busque o reino em primeiro lugar. Não é isso que você tem feito? Eu falei, é isso. Então as demais coisas Ele acrescentará. E as demais coisas na tua vida que está precisando ser acrescentadas, exatamente a transformação de um filho ou de uma filha. Tu acha que Ele não está preocupado com o teu filho? Tu acha que Ele não está preocupado com a tua filha, ou o nosso filho, a nossa filha? Claro que Ele está. Então eu quero trazer uma palavra aqui hoje para os pais, para os avós, para os tios que aqui estão sofrendo amargamente por alguma situação que esteja acontecendo no âmbito familiar da tua casa. Acredite nesse Deus soberano. Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é o eterno poderoso. Diante do nome dEle, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o, não é um, Ele é o, artigo definido, Ele é o Senhor dos exércitos.
O texto que eu gostaria de ler com você, Gênesis capítulo 27. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor. Gênesis capítulo 27, do versículo 15 ao versículo 29. A palavra do nosso Deus eterno diz exatamente assim, Gênesis 27, 15 ao 19. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. E por fim, entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele, Jacó, se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho. Quem é você? Se liga nessa pergunta: quem é você? E por último, Jacó disse ao seu pai: eu sou Esaú. Mentira, mentiroso. Ele disse: eu sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora assente-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Pai, esta é a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Usa, Senhor, a minha simples vida nesta manhã tão gloriosa, Senhor, para ministrar às famílias, ao teu povo, às tuas ovelhas, que não somente aqui estão, mas que serão alcançadas através da mídia. Senhor, que essa palavra, que é uma palavra logos que se transforma em rema, possa transformar, modificar, trazer fé, esperança e certeza de que tu és um Deus que opera sinais, prodígios e maravilhas, antes, agora e depois. Tu és sempre eterno, tu és o Deus soberano. Obrigado, eu declaro o culto abençoado, aquilo que já tem acontecido aqui, com sinais, prodígios e maravilhas, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Mais uma vez, ainda endossando a fala da minha esposa, André Leono, que bênção, cara. Eu nem sabia que o meu filho viria aqui hoje. A gente está um tempinho sem se falar, que ele mora um pouco mais distante. Eu falei: tu está aqui? Cara, ele falou: quando eu vi que o André Leone ia estar aqui hoje, eu vim. Porque desde o Raul Gil eu acompanho ele, e ele é uma bênção. Para você ver, Deus seja louvado. E tudo que fala a teu respeito é verdade. Já estou te vendo lá, hein? Para a glória de Deus, louvando lá na graça plena. Hoje eu vou estar ministrando aqui para vocês, falando sobre transformação de caráter. Deus é aquele que transforma caráter. E por que é que eu vou estar ministrando isso? Isso é um assunto muito sério, irmãos. É porque hoje, infelizmente, como eu falei, eu tenho 25 anos de ministério pastoral, Bodas de Prata, juntamente com a minha esposa, e eu tenho observado, ao longo desses 25 anos, que dentro da igreja, das igrejas de um modo geral, e conversando com demais pastores amigos, passam pessoas ali entre nós que dão glória a Deus, que são dizimistas, às vezes até fiéis, sabe, que fazem coisas pelo reino, mas que ainda não tiveram um experimento real com Deus. Em outras palavras, para ser mais cruel ainda, que ainda não se converteram. Pessoas que nasceram no berço religioso, confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas que, na realidade, aquilo que eles vivem na frente das pessoas dentro da igreja, por trás é uma fachada. Eles vivem totalmente diferente. E a Bíblia, como nós vamos ver, e já vimos diversas vezes, mostra essa dura e crua realidade. Pessoas que precisam encontrar-se com Deus. E às vezes nós vemos até no púlpito, irmão, pastores, nós vemos cantores, músicos, nós vemos obreiros de um modo geral, que vivem uma vida totalmente alheia e contrário àquilo que eles pregam, àquilo que eles cantam, àquilo que eles dizem vivenciar na vida deles, mas que na realidade não fazem isso. Eu não estou dizendo que são joio no meio da igreja, eles são trigo, eles são ovelha, mas parece que ainda não se desprenderam do mundo. Ou, em outras palavras, parece que ele não permitiu ainda que o Espírito Santo realmente transformasse a vida deles como precisa ser transformado. A própria palavra do Senhor diz, por boca do Senhor Jesus Cristo, que aqueles que ouvem a minha palavra e não as praticam, será comparado o quê? Uma pessoa insensata, pessoa imprudente ali, que edificou a casa sobre a areia. Quando vem os problemas, as lutas, o vento der, aquela coisa toda vai ruir, porque não fora bem edificada.
Quer dizer, as pessoas estão na igreja, aqueles que ouvem minha palavra. Então quer dizer que dentro da igreja tem pessoas que ouvem a palavra, mas eles não praticam a palavra. Eles não colocam a palavra em prática no momento de angústia, no momento de tentação, no momento quando é assediado pelo erro, pelo pecado. Não coloca a palavra em prática. Deixa a carne falar mais alto e acaba fazendo coisas que desagradam a Deus. O pastor não está vendo, o obreiro não está vendo, o líder do departamento está vendo, a esposa não está vendo, o marido não está vendo, os filhos não estão vendo, os pais não estão vendo, mas Deus, o Eterno, está vendo. E você, filho, você é ovelha, você vê o rei Davi. Quem era o rei Davi, cara? Homem segundo o coração de Deus, mas quando ele bateu o olho em Batseba, meu irmão, ele endoidou. Ele, ao invés de estar na peleja, e essa coisa de estar na peleja, lutando como era de costume ele fazer, isso me lembra que, ao invés de estar em oração, de estar na congregação, de estar orando, ele estava o quê? Em casa, vendo Netflix, vendo Vale a Pena Ver de Novo, vendo Big Brother, vendo essa nojeirada toda que o mundo oferece, ao invés de estar de joelho. Quando ele bate o olho em Batseba, porque o diabo, nosso adversário, embora o Senhor catargeu na cabeça dele, sabe, atingiu a cabeça dele, mas ele ainda tem poder de fogo. Ele ainda atua até quando o Senhor voltar e aniquilar ele definitivamente. Ele vai atuando na vida daquele que dá brecha, do eleito, do escolhido de Deus que dá brecha para ele. E aí esse eleito e escolhido, qual é o resultado? Uma vida de fracasso, uma vida de derrota, uma vida de lamúria, é o tempo todo. Por quê? Porque ele ainda não se converteu. Irmãos, deixa eu falar um pouquinho de Jacó. Jacó, ele era neto de avô crente. Abraão, irmãos. Jacó era filho de Isaac. Jacó vivia num ambiente de milagres. A vida dele já era um milagre, porque ele nasceu de uma mulher que não podia ter filhos. Ele vivia num ambiente de milagre. E eu quero dizer para você que viver num ambiente de milagre não impede você de pecar. Não pense o contrário. Não se engane. Mesmo num ambiente de milagre, a gente acaba pecando se nós demos mole por rabudo e por chifrudo, irmão. E ele cresceu ali. Irmãos, Jacó só se converteu quando ele tinha 97 anos de idade. Eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando do pai das 12 tribos de Israel, eu estou falando de um homem que, na realidade, tem uma importância muito grande em Israel. O nome dele foi dado à nação de Israel, logo depois da transformação, quando o nome dele muda para Israel. Eu não estou falando de qualquer um, irmãos. Está criado ali ao lado do pai, da mãe, de todo mundo, mas não era convertido. Pastor, o senhor prova isso? Claro que eu provo na própria palavra de Deus, aqui nesse texto. Se você der sequência, no capítulo 28, versículo 12 e 13, a palavra diz assim: e teve um sonho. Assim que ele sai de casa, eu vou relatar depois ali, quando ele sai de casa, fugindo do seu irmão que queria matá-lo, teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus, segura um pouquinho aí, subiam e desciam por ela. Irmãos, uma coisa interessante aqui, que os anjos do Senhor, a Bíblia diz lá em Hebreus, que os anjos do Senhor são todos esses ministros que ministram em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aqui no mundo pode ter espírito maligno, mas aqui também tem os anjos de Deus que ministram a respeito dos eleitos do Senhor. E como você vê aqui, ó, os anjos de Deus, o que eles faziam? Eles subiam e desciam. Os anjos não vinham de cima para baixo, eles já estavam na terra, e da terra eles subiam e desciam. E por que eles estão aqui? Por tua causa. Porque Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito. Irmão, se nós pudéssemos fazer como profeta, abre os olhos dele para que ele veja que maior são aqueles que estão conosco. Nós iríamos ver anjos e anjos aqui neste lugar, celebrando este culto que você está dando a Deus. Está cheio de anjos de Deus aqui, irmãos. E quando você for, ele vai com você. Cada um aqui é acompanhado por anjos do Senhor. E o próximo versículo diz: eis que o Senhor estava em pé diante dele e lhe anuncia. Olha o que Deus fala para Jacó: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Ele não fala, eu sou o Deus de Jacó. Porque Jacó ainda não tinha de fato entregue a sua vida ao Senhor e pedido a ele assim: Senhor, venha fazer morada em mim.
Pastor, pode ser mais específico? O 27, o capítulo 27, versículo 20, diz assim: Isaque perguntou, o pai dele, ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? E ele respondeu: o Senhor, seu Deus, a colocou no meu caminho. Não é o Senhor, meu Deus, colocou no meu caminho. O Senhor, seu Deus, colocou a caça no meu caminho. E quando ele engana, porque você sabe dessa artimanha, dessa tramóia, enconchava com a sua mãe Rebeca para poder enganar o seu pai, que estava para dar a bênção da primogenitura ao seu irmão Esaú. Mas é uma coisa interessante aqui, é família estrambelhada, porque Isaque estava para cometer um grande erro, porque Deus havia dito a Isaque: ei, o filho mais velho será servo do mais moço. Isaque sabia que a primogenitura não era para dar para o mais velho, era para dar para o mais novo. Deus já havia dito. Mas o que Isaque ia fazer? Um grande erro. Ele ia abençoar o primogênito Esaú, mas não era para fazer isso. A mãe Rebeca, por sua vez, querendo dar um jeitinho, achando que Deus não era soberano, vamos dar um jeito. Não pode acontecer isso. Chama o seu filho, a quem ela mais amava, chama a Jacó e fala: vai lá, caça, faz tudo isso, faz o que lá, que eu vou botar pele, porque o outro era cabeludo, de animal sobre você, para você entrar lá e teu pai, que já estava cegueta, já estava com catarata, naquela época não tinha cura, e vai lá dentro e ele vai te abençoar. E aí a gente ouve uma triste declaração, próximo versículo. Jacó se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho. E Isaque pergunta: quem é você? Porque ele queria, ele na voz, ele percebeu que não era, a voz estava diferente de Esaú. Jacó estava enganando. Olha que família doida. A mãe conchava com o filho para enganar o pai, enganar o irmão. O pai que já sabia que não podia dar bênção para aquele que ele queria dar, porque era o preferido dele. E o outro, cara, é uma lambança nessa família de patriarcas. E agora pergunta: quem é você? E o mentiroso, porque o nome Jacó quer dizer suplantador, quer dizer 7-1, quer dizer mentiroso. Ele fala: quem sou eu? Eu sou Esaú, meu pai. Eu sou Esaú. Olha aqui, eu trouxe a comidinha que o senhor pediu. Agora o senhor pode me abençoar? E o pai o abençoa. Naquele lugar, a bênção da primogenitura. Se Isaque morresse ali, todo direito, sabe, toda autoridade passaria agora para ele, não mais para Esaú. Ele comandaria todo o império de Isaque ali naquele momento. Quando Esaú descobre, olha, irmão, estou falando de irmãos, briga de irmãos, falou assim: cara, tu me enganou mais uma vez, eu vou te matar. Eu só não vou matar agora, porque se meu pai souber que eu te matei, ele vai morrer de desgosto, que ele já está velho. Mas assim que ele morrer, eu vou acabar com você. Irmãos, quantas vezes a gente vê no noticiário aí de irmão matando irmãos? Nós vimos aí agora, não é caso de família, né, mas uma família com 10 pessoas foi dizimado, irmão, por causa de bens materiais. Hoje em dia, as pessoas não estão mais valorizando pessoas, as pessoas estão valorizando as coisas passaram a ter mais valor do que o ser humano, do que a pessoa. Isso também acontece na família, irmãos. Isso acontece na família. Sabe, um pai às vezes valoriza mais um bem material do que uma relação com o seu filho. Se conta uma história verídica, um pastor relatou essa história, de que um pai acabara de comprar um carro novinho em folha. Pensa num carro, sabe aquele homem apaixonado por carro, e ele com um filho de 5 aninhos de idade. Ele coloca o carro na garagem e entra. O filhinho de 5 anos sai, porque a garagem é fechada. Quando vê aquele carro, ele olha assim: caramba, que painel bonito. Isso aí parece uma lousa. Eu vou desenhar. Ele pega um preguinho e ele começa a riscar o carro fazendo desenho. Ele risca o carro do pai todinho, fazendo os bichinhos, a figurinha. Quando o pai sai e olha para o carro dele todo riscado, cara, o cara fica cego. Sabe aquela coisa cego, materialista, que valoriza mais as coisas do que as pessoas? Ele pega o filho dele, coloca no colo, ele pega a mão dele: você não deveria ter feito isso, e começa a bater nas 2 mãozinhas do garoto. Mas ele bate desenfreadamente, totalmente cego,
que quando o olho dele desperta, a cegueira sai, e ele observa para o garoto que estava ensanguentado, todo cheio de sangue, um garoto de 5 anos. Porque as veias da mãozinha do garoto havia estourado todas elas com as pancadas. O garoto é levado para o hospital e lá teve que amputar as 2 mãos. O pai vai visitar o filho já sem as 2 mãos, toda enfaixada, aquele cotoquinho. Quando o pai entra, o garotinho olha para ele: papai, eu nunca mais vou arriscar o seu carro. Nós precisamos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Nós estamos invertendo a ordem, e isto, como essa história que eu acabei de contar, é dentro da família que tem acontecido isso aqui. E agora a gente vê aqui, por causa de uma herança de primogenitura, Deus já havia dado a ordem: quem vai ser você, então deixa Deus assumir. Sabe qual é o problema nosso hoje? É que nós queremos fazer aquilo que Deus disse que faria. Se Ele disse que faria, irmão, você não tem que tomar a frente para fazer, não. Deixa que Deus vai fazer, caramba. Ou você não confia em Deus? Não tenta dar um jeito. Ele vai fazer o que Ele prometeu fazer para você. Porque Ele é Deus. Olha o nome, Deus. Ele é Senhor, Ele é Deus supremo, Ele tem autoridade total e absoluta em suas mãos. E a história continua. Agora Jacó, a mãe procura Jacó e fala: meu filho, foge, vai para Padã Arã, procura o meu irmão Labão e fica lá, porque eu ouvi dizer: teu irmão vai te matar. Assim que o teu pai morrer, ele vai matar. Você foge. Aí depois que a ira do teu irmão aplacar, eu mando te avisar e você retorna. Só que o que eles não sabiam nesse conchavo todo de erro, de trama, é que era a última vez que ambos estavam se vendo. Nunca mais ela iria ver o seu filho e nunca mais Jacó iria ver sua mãe, porque ela morre nesse interim. E Jacó, então, ele parte para a casa do seu tio Labão. Chegando lá, irmãos, uma coisa, Deus começa já a trabalhar no caráter, porque lá ele encontra alguém igual ou pior do que ele, o outro enganador, Labão. O seu tio era um 7-1 nato, já tinha formação em PhD, doutorado, mestrado e o quinto dos infernos que fosse, irmão. O cara era especialista em enganar. E lá ele se apaixona pela prima, ele se apaixona por aquela beldade, e ele fala assim: eu quero me casar. Eu quero me casar com Raquel. Não, para você se casar com ela, você tem que pagar um dote, vai trabalhar para mim 7 anos, e depois de 7 anos de trabalho eu te dou ela. Ele trabalha 7 anos, irmão. Paga primeiro para depois receber o produto, não era o contrário, não. Então ele trabalhou 7 anos, recebeu o produto, só que no final, ele engana o cara, porque ele entrava na tenda, tudo escondido e coberto, não tinha luz, não tinha nada, era o ritual deles de casamento. Ele coloca a mais velha, Lia, a irmã da Raquel, porque ele sabia, ninguém vai querer casar com Lia. Segundo dizem os historiadores, a Lia tinha um defeito no olho, não sei, alguma coisa que não era legal nela. Então, quando ele acorda no outro dia de manhã, depois da lua de mel, uma noite prazerosa, ele olha, caraca, que é isso? Cruz credo, ele... Não, foi meu pai. Ele sai igual um doido. Labão, Labão, seu 7-1. Um 7-1 chamando o outro 7-1. Você me enganou. O que ele fez com o pai? O que ele fez com o irmão? Você me deu Lia. Porque aqui a gente não faz, a gente tem essa norma aqui. A mais nova nunca casa primeiro do que a mais velha. Aí, não, mas não foi, eu vou te matar. Não, calma aí. Faz o seguinte, trabalha para mim mais 7 anos, que agora eu te dou Raquel. Aí tu fica com 2, melhor do que uma. Não vou trabalhar. Não, mas dessa eu vou fazer diferente, não vai ser igual consórcio. Você já pode pegar o produto agora e paga para mim, 7 anos vai trabalhando. E assim ele faz. Depois de trabalhar 14 anos ali, aí ele pega toda a família, agora com filhos, e ele diz assim, vou embora. Nessa época já tinha nascido José. José nasce nessa época. Ele fala, agora eu vou embora. Vamos embora. Cara, tu vai sair daqui, cara, com a mão na frente e outra atrás, tu não tem dinheiro, não tem nada. Faz o seguinte, trabalha para mim mais 6 anos, que eu vou te dar uma recompensa. Eu não vou entrar nesse mega da vaca, do listada, não sei o quê, porque aí vai demorar mais. Então, ele trabalhou mais 6 anos e ele constrói um império. Ele se torna muito rico, porque a Bíblia diz que o Senhor
o abençoara, apesar de ele ainda não tinha sido transformado. Ele ainda estava tendo o seu caráter transformado, encontrando o seu espelho, que era o seu tio. É assim que Deus faz. Às vezes a gente não reconhece o nosso erro. É necessário colocar alguém igual a nós diante de nós, para lidar conosco, fazer as mesmas coisas que nós fazemos com alguém, para nós reconhecermos, caramba, eu sou isso mesmo. Sabe aquela coisa? Deus é tremendo, cara. Diga, Deus é tremendo. Mas Ele faz isso porque Ele te ama. Como disse aqui, quem te disciplina é o Senhor. Por quê? Porque você não é filho do diabo. Você é filho de Deus. E é Deus que te disciplina. É Deus que permite ou não permite. É Deus que faz ou não faz. Enfim, é Deus. Ele trata com você como filho. E se você é filho, você não está sem disciplina. Porque se você tivesse sem disciplina, você era bastardo. Como você é filho, Ele disciplina todo filho que ama e que quer. Bem, diga assim, glória a Deus pela disciplina do meu pai. Alguns estão dizendo isso, mas está meio assim, né? Está doendo, papai. Não tem um cara que fala assim, está doendo, papai. E aí agora ele trabalha lá, então ele fala, vou embora. E ele sai de noite, porque Labão não queria deixar ele ir. Os cunhados dele fizeram a cabeça do pai e falaram assim, não deixa ele embora não, ele vai levar nossas irmãs, vai levar todos os netos, quer dizer, os seus netos, ele vai levar esse monte de coisa que ele enriqueceu a tuas custas. Ele não fica mais um pouquinho, então ele mete o pé de noite. Família, agora ele está na casa do tio. É pai enganando mãe, mãe enganando pai, enganando irmão, metendo o pé, o tio dando a volta. Você está entendendo? E eu estou falando de uma família patriarcal. Porque quando a gente ouve de longe, bispo, a gente fala assim, pô, hoje eu queria morar, tipo assim, eu queria ir lá na casa do pastor Valdir, vou passar uma semana lá. Não vai não, irmão. Não, eu vou lá, passar uma semana lá. Porque ali, meu Deus, o pastor Valdir prega, a pastora Paula falou tão bonito aqui na frente, por lá deve ser o céu, 24 horas. Vai não, irmão, de vez em quando lá o negócio risca a faca, pega fogo. De vez em quando eu tenho vontade de esganar minha esposa, mas eu não faço pela palavra. A palavra me amordaça, coloca cabresto como se eu fosse um cavalo, como disse Tiago. Às vezes eu dormindo, eu falei, ele é forte, ele é alto, eu não posso com ele, vou deixar esse miserável dormir, vou jogar água fervendo no ouvido dele. Eu já contei isso aqui, irmão. Você pensa que isso acontece em qualquer família? Uma vez a doutora Ruth Graham, esposa do lendário Billy Graham, foi entrevistada pela revista Times, a maior revista dos Estados Unidos, por que não dizer a maior revista mundial? E pergunta assim, doutora Ruth Graham, a senhora já pensou em divórcio alguma vez com o seu marido? Ela, nunca, jamais eu pensei em divorciar-me do meu marido, mas em assassinato um punhado de vezes. Não estou falando de qualquer pessoa, não, irmão. Ruth Graham e Billy Graham. Mas essas coisas a gente contorna pela palavra. Como eu acabei de falar, meu irmão, se tiver que colocar cabresto, coloca cabresto. E quando coloca cabresto, quando a gente quer dar muito coice, quer dar muito pulo, quer fazer e acontecer, Deus vem e coloca. Opa! Vem cá, meu filho. Nos domina, porque nós praticamos a palavra de Deus. Nós pegamos um saquinho do supermercado, botamos na boca e ficamos ali assoprando e contando até 10 para que o nosso bafo nos acalme. Por que esse bafo acalma? Porque, meu irmão, você já perguntou outros como é que anda o teu hálito? Ele te adormece, ele te anestesia, por isso que você acalma. E agora o homem vai lá, bom, descobre e vai atrás dele, eu vou matar esse cara. Mas em contrapartida, ele agora está voltando para Padã, ele está voltando, melhor dizendo, para Berseba. Ele sai de Padã Arã, que era onde o tio dele está, e ele está indo para Berseba. E o irmão dele, Esaú, soube que ele estava vindo, porque foi informado. Então ele pega 400 homens e vai ao encontro de Jacó para matar Jacó, o irmão dele. E Labão, o tio, está vindo também ao encontro dele para matar ele, ele está no meio. Tio vindo matar, o irmão vindo matar, e agora? Aí entra a soberania de... Porque ele era um escolhido, e Deus tinha uma obra na vida dele. Deus aparece em sonho para Labão, não toca nele. Se tu tocar nele... Pô, irmão, tu tá vendo essa camisa do Palmeiras aqui? Eu sou Flamengo, cara. Agora que eu percebi ali, ó. Pô, no momento mais importante eu vou ver a camisa ali. Isso não é coisa de Deus não, né, cara? É para desviar, não foi? Para desviar? Não toca nele.
Não toca nele, que ele é um escolhido, eu tenho ungido. Então, naquela hora, bom, a coisa, ele era medroso, ele não vou. Ele foi em encontro, chegou lá, não vai tocar, porque eu tive uma visão, Deus, o teu Deus apareceu e falou para não tocar em você. Não devo tocar em ti. Aí ele vai embora, abençoa, tá bom, ele segue o caminho. Aí agora o irmão está vindo, eu vou dividir, porque se ele pegar um, o outro dá para escapar. Ele é Jacó. Eu vou dividir. Aí o irmão dele vem, ele cai de joelho, irmão, não sei o que. O irmão dele vai, mas Deus soberano opera no coração também de Esaú, não vai matar o irmão. Ele é o cara da promessa. Eu tenho um plano, eu tenho um propósito na vida desse cara, e eu estou transformando o caráter dele, porque o nome dele vai entrar na genealogia dos patriarcas. Ele é o cara, ele vai ser o pai das 12 tribos de Israel, cara. Aí Esaú vai, abraça, eles se reconciliam, faz aquela amizade de Deus soberano. Mas antes de chegar aqui, eu pulei algo tão importante. Quando ele deixa todo mundo à parte, agora aqui a gente vai começar a entrar no momento final. Me ajuda aí, Edinho, que a gente vai agora para o final, Edinho. Edinho é gente boa pra caramba. Vai entrar no momento final. Ele falou assim, passa o versículo para mim seguinte. Naquela noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, casou com, tinha 4 esposas, irmão, servas e seus 11 filhos para atravessar, como fala 11, porque José, como eu falei, já havia nascido, só não tinha nascido ainda Benjamim, para atravessar o lugar da passagem de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó, não bota em seguir agora não, segura aí. E Jacó ficou sozinho. Irmãos, há momento na vida do crente que ele tem que ficar sozinho. Sozinho com Deus. Parar a agitação. Sabe aquela coisa da agitação do mundo? Às vezes a gente é tão agitado com as coisas do mundo, e às vezes até com as coisas erradas. Mas lá dentro, meu irmão, por mais coisas erradas que você faça, e eu, lá dentro, lateja algo. Eu sou de Deus. Eu sou dele. Eu sou dele. E eu estou fazendo uma coisa errada e eu não posso fazer. Ele é o meu Senhor, ele me escolheu. Sabe, é a hora que você fica sozinho, dobra o teu joelho e fala com Deus. Você já tirou um momento para ficar sozinho? Jacó, com uma vida tão agitada, de trapaça, de engano e de ser enganado e tanta coisa, que ele nunca tirou esse tempo. E agora ele vai para o Val de Jaboque. Ele entra naquele lugar e ele fica sozinho. Não, eu não quero ficar sozinho hoje. Hoje é o dia da minha redenção. Hoje é o dia da minha transformação. É hoje. Não é aquela, mas é hoje. É hoje. Continuando. Então veio um homem. Preste atenção. Sempre Deus vai enviar alguém na tua vida. Veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Às vezes eu fico pensando que esse homem é aquele filme que passa na nossa cabeça quando a gente está indo de mal a pior. Já viu aquela coisa de mal a pior? Quando tudo vai... Me lembrei da pregação do pastor Jeremias Pereira, quando tudo vai de mal a pior, de Agar. Quando tudo vai, parece que a coisa só piora, só piora. Aí passa aquele filme na tua cabeça, é um homem lutando. Pô, você não vai mudar, você fez isso, você fez aquilo, você magoou, você feriu, você não deu atenção, você não perdoou, você só pensa em você, é isso, sabe, começa a passar um filme, é um homem lutando com você. Continuando. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, ele tocou na articulação da coxa de Jacó, não pula não, segura aí, na coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutava. Irmãos, às vezes, não estou profetizando, Deus vai tocar em alguma coisa em nossa vida para poder nos despertar. Será que a gente tem que perder a empresa para poder voltar para o Senhor? Uma empresa que Ele até permitiu que você conquistasse? Será que você vai ter que perder a tua família, pelo menos por um tempo, para você, epa, caramba, que loucura que eu estava fazendo, eu não vivo sem a minha família? Alguma coisa que Deus vai tocar em nós, que vai ficar uma cicatriz, vai ficar uma marca, para quando sempre nós pensarmos em quem é fugir de novo, nós olharmos para aquela cicatriz e lembrarmos que um dia o homem lutou contigo. Segue. Então o homem disse, deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu,
Não te deixarei ir, a não ser que me abençoe, irmão. Chega uma hora, irmão, pelo amor de Deus. Chega de engano, chega de mentira. A tua família depende de você. Filho, teu pai e tua mãe choram por você. Pai, olhe pela tua esposa, olhe pelo teu filho. Ô filha, pelo amor de Deus, não seja ingrata à tua mãe por causa dessas meninas ao teu redor, porque o dia que você ficar doente numa cama, elas vão te abandonar, e quem vai ficar à beira da cama de joelho orando por você é essa mãe que você despreza. Será que não caiu a ficha? Será que não caiu a ficha na tua vida, irmã? Pai, para de trabalhar o tempo todo. Eu só trabalho, eu tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para nada. A minha vida é trabalhar para dar um conforto. Mas o teu filho, a tua esposa, a tua filha depende de você. Não quer só dinheiro, quer a tua presença. Porque a Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Inútil vos será levantar tarde, de madrugada, e comer o pão que penosamente granjeaste. Se o Senhor não edificar a tua casa, em vão trabalha você que tenta edificar. É o Senhor, traz o Senhor para dentro da tua família. Vamos parar de brincar de crente. Vamos parar de brincar de que somos cristãos. Enquanto você brinca de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo. Ele leva muito a sério o plano e o propósito dele, que é destruir os eleitos de Deus. Levar os eleitos. Como ele não pode tocar em Deus, ele faz o que? Ele quer tocar na imagem e criação de Deus, que sou eu e você, para tentar atingir ele. Meu irmão, eu sou grande, o cara não consegue me bater, ele tem um ódio, ele vai querer pegar um dos meus filhos para me atingir. E por que ele pega um filho? E ele consegue, porque o filho saiu de perto do pai, porque enquanto o filho estiver perto do pai, ele não vai tocar, porque o grandão está lá do lado. O grandão está lá. Toca, meu filho, vou para longe. Aí ele consegue tocar. Vira. Perguntou-lhe, pois, se liga aqui agora. Logo no início da mensagem, Bispo Gustavo, Bispo Arlete, André Leono, um Jacó, mentiroso, enganador, que fazia tudo de errado, mesmo sendo criado num ambiente de milagre. Lhe fizeram uma pergunta parecida do seu pai: quem é você? Quem é você? E Jacó responde: eu sou Esaú. Agora é o anjo. E aqui não está dizendo um anjo, está dizendo o anjo. Segundo os historiadores, que é uma teofania, era Deus manifesto na figura de um homem. E esse homem faz a mesma pergunta, depois dele passar por tudo que ele passou, e já não estava mais aguentando: quem é você? E talvez esta manhã Deus esteja fazendo essa pergunta a muitos aqui. Quem é você? Lá atrás você mentiu muito, enganou. Eu sou isso, eu sou aquilo outro, e não é. Mas agora é Deus perguntando: quem é você? E o homem pergunta a Jacó a mesma pergunta que o pai dele fizeram há 20 anos atrás. Aqui, Jacó está com 97 anos de idade, irmão, agora que ele vai se converter. 97 anos. Ele morre com 147 anos de idade. Ele morreu com 147 anos. E aqui com 97, o anjo pergunta: quem é você? E ele responde: quem sou eu? Quem eu sou? Eu sou Jacó. Eu sou mentiroso. Eu sou suplantador. Eu sou enganador. Eu sou Jacó. Jacó é o meu nome. Eu não vou mentir, eu não vou esconder. Eu não vou fazer igual fiz há um tempo atrás, quando me perguntaram, eu menti dizendo: sou Esaú. Não, eu não passo de Jacó. Eu sou Jacó. Que coisa linda! Por causa daquela confissão verdadeira, porque o que Deus quer é um coração contrito, um coração compungido, não desprezará o Senhor.
E ali ele estava quebrantado. Ele não queria enganar, ele não queria omitir. Ele abriu o coração. Eu sou Jacó, enganador, mentiroso. Em outras palavras, o anjo, porque tu dissestes agora a verdade. A partir deste momento eu mudo a tua vida. A partir desse momento tudo vai mudar para você. A começar pelo teu caráter. Não se chamarás mais mentiroso, nem enganador. A partir desse momento tu se chamarás Israel. Aquele que luta com Deus, aquele que viu a Deus. A partir desse momento tua vida é outra. Você é novo homem, você é nova criatura. Sai, Jacó, vem, Israel. Vai cumprir o propósito do ministério que eu estabeleci na tua vida. Vai, Israel. E para você ver que não é minhas palavras, eu termino agora o ministério de louvor. Pode subir. Se eu não me engano, em Oséias, passa para mim, é isso mesmo. 12, 3 e o versículo 4 diz assim, olha só o que diz lá no livro de Oséias. E a gente finaliza. No ventre da mãe, ele, Jacó, ele segurou o calcanhar do seu irmão. Como homem, ele lutou com Deus. 4. Ele lutou com o anjo e ele saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. Em Betel, ele encontrou a Deus. 97 anos de idade. Criado no ambiente familiar, ambiente de milagres. Avô crente, pai crente, mãe crente. Ele via ali, seguia, ele invocava a Deus. Mas ele ainda não era convertido. E ali em Betel, ele encontrou a Deus. Porque ele passou pelo tratamento de Deus. Ei, você é de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Deus guarda e o maligno não toca. Mas ele te disciplina porque ele te ama. Você é noiva dele, é a igreja, lavada e remida no seu sangue. Não somente você, mas os da sua casa também. Os seus filhos, as suas filhas, o seu esposo, o seu marido, pertence ao Senhor. Você não vai perder nenhum, porque as promessas de Deus estão sobre a sua vida para todo sempre. Para todo sempre. E como diz o apóstolo, assim seja. Assim disse o Senhor. Bispo Gustavo. Em nome de Jesus. Fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Tu estás comigo. Não estou sozinho. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Teu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti.
irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover.